Luciana, sou professora de dermatologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Essa aula é sobre lesões elementares e esse tema vai ser dividido em duas partes. Lesões elementares são as alterações básicas da pele. É como se fossem as letras de um alfabeto que através delas se formam palavras e frases descrevendo o quadro dermatológico presente. Com isso, fica mais fácil definir o diagnóstico ou, pelo menos, enquadrá-lo em um grupo de dermatoses. As lesões elementares, elas são organizadas em 5 grupos. Quando há apenas alterações de cor, são chamadas de máculas ou manchas, as formações sólidas, as formações líquidas, alterações de espessura e perdas teciduais. Quando há apenas alteração de cor, é chamado de máculas ou manchas. Nós vamos explicar quais são as alterações de cor possíveis. Essas alterações de cor podem estar presentes também junto com outras lesões elementares, como, por exemplo, as formações sólidas, como as alterações de espessura. O grupo das alterações que vai nos ajudar a descrever as lesões e, com isso, a gente vai pensar no nosso diagnóstico. As alterações de cor são divididas em 2 grandes grupos, nas vásculos sanguíneas e nas pigmentares. Nós vamos falar primeiro das vásculos sanguíneas. O eritema. Eritema tem a tonalidade de cor vermelho-róseo, um vermelho mais claro, que ocorre por vasodilatação, pelo aumento do afluxo sanguíneo na pele e que desaparece quando a gente comprime a lesão. A gente pode comprimir com o dedo, que é chamado de digitopressão, ou com o vidro, com uma lâmina, ou até com um tubo de ensaio, que é chamado de vitropressão. O eritema pode também ter subtipos, que é a cianose, o enantema e a eritrodermia. Aqui são pápulas e placas eritematoedematosas, a cor vermelho-róseo, que desaparece a digito ou a vitropressão, placas eritematosas, nódulo eritematoso. Então, é um vermelho-róseo que desaparece a digito ou vitropressão, pelo aumento do afluxo sanguíneo na pele. A cianose é quando esse aumento do afluxo sanguíneo na pele é por congestão venosa e não arterial. E é associado também uma redução na temperatura do local. A cianose também desaparece a digito e a vitropressão. O enantema é quando o eritema ocorre nas mucosas. A eritrodermia já é um eritema generalizado, que geralmente acomete mais de 90% da superfície cutânea. A lividez já é uma outra alteração, ao contrário do eritema, que ao invés de ser aumento do afluxo sanguíneo, na lividez há uma diminuição do fluxo sanguíneo local. E associa-se também à redução da temperatura na pele. No fenômeno de Raynaud é interessante porque a gente tem 3 fases e a primeira fase é por aumento do tônus simpático, do sistema nervoso simpático. Com isso há uma vasoconstrição. Então a primeira lesão que tem no fenômeno de Raynaud é chamado de lividez. A segunda lesão há uma congestão venosa, é chamado de cianose. E a terceira fase do fenômeno de Raynaud é por volta do afluxo sanguíneo, então forma-se um eritema. A lesão anêmica já é uma diminuição da cor da pele permanente por defeitos na neuromodulação vascular. Ao fazer a digitopressão, que é apertar com o dedo, ou a vitropressão com a lâmina, na lesão anêmica, a gente consegue igualar a pele normal à lesão. A gente só consegue comprimir o sangue. Se fosse alteração de pigmento, a gente não conseguiria igualar. Então, aqui, a gente comprimiu com a lâmina, né? E com isso, a pele normal se igualou à pele lesada. Então, mácula anêmica. Mácula anêmica de limites bem definidos e bordas irregulares. Lesão angiomatosa.
é uma alteração de cor vermelho vinhosa, da tonalidade de um vinho tinto, que pode ocorrer por aumento do número de vasos ou por vasodilatação permanente. Quando a lesão é uma mácula, que significa que é apenas alteração de cor, sem alteração de relevo, a gente consegue fazer a digitopressão e a vitopressão e fazer a lesão desaparecer. E quando a lesão é um nódulo ou um tumor angiomatoso, a gente não consegue comprimir todos os vasos. Então, no caso da lesão angiomatosa, ela pode ou não desaparecer a digito ou vitopressão. Então, eritema, a lesão desaparece a digitopressão, a lesão angiomatosa pode ou não desaparecer. A teleangiectasia, quando se formam dilatações, né, lineares permanentes dos capilares e tendem a desaparecer com a digito ou a vitopressão. A aranha vascular é um tipo especial de teleangiectasia em que ocorre um ponto central e várias ramificações, por isso a denominação de aranha vascular. A lesão purpúrica é uma lesão também do grupo das lesões vasculossanguíneas, é uma lesão vermelha, mas é um vermelho mais arroxeado, que ocorre pelo extravasamento das hemácias e não desaparece a digito ou vitopressão. Então, quando a gente comprime a lesão, não há desaparecimento. Então, o eritema, vermelho róseo, que desaparece a digito e a vitopressão. Lesão angiomatosa, um vermelho vinhoso que pode ou não desaparecer a digito e a vitopressão. E a lesão purpúrica não desaparece a digito e a vitopressão. A lesão purpúrica, ela tem uma mudança da cor com o tempo, isso significa dias, né? Ela inicialmente é uma lesão vinhosa que torna-se arroxeada, azulada, enegrecida, verde amarelada e até amarronzada. A lesão purpúrica pode ser lesões menores, que são chamadas de petequias, ou podem ser lesões maiores, que são chamadas de equimoses. Então, quando a gente bate no lugar, né, e fica com a lesão arroxeada, não é chamado de hematoma. A gente vai ver que hematoma é coleção de sangue. Essas lesões que são por extravasamento de hemácia e lesões maiores que 1 centímetro são chamadas de equimose. E aqui a gente pode ver a variação da cor em dias. Agora nós já falamos de todas as vásculas sanguíneas, nós vamos para o segundo grupo das alterações de cor, que são as lesões pigmentares. As lesões pigmentares, elas são divididas quando há uma diminuição da cor e com o aumento da cor. As leucodermias são manchas brancas causadas pela redução ou ausência de melanina, sendo dividida em hipocromia, quando há uma diminuição da cor, ou acromia, quando há uma ausência completa da cor. Eu falo que a acromia parece um leite puro. A hipocromia já é um leite com um pouquinho de café. E aí essa tonalidade, como se fosse essa quantidade de café, que seria a quantidade de melanina, pode deixar a lesão mais clara ou menos clara, mas nunca vai ser branco nacarado, um branco total, que no branco total é a lesão acrômica. Então, resumindo, né, a acromia é uma lesão branca causada por ausência completa da melanina no local. Aqui é uma mácula acrômica de limites bem definidos e bordas irregulares. A hipocromia já é uma lesão mais clara que a pele normal pela diminuição da melanina. Aqui é como se fosse um branco com um pouco de café. Então, aqui é uma mácula hipocrômica de limites bem definidos e bordas regulares. Hipercromia, quando há o aumento da quantidade de melanina na maioria das vezes. Pode ocorrer por outros pigmentos também, como a hemosiderina. A tonalidade vai do marrom claro até o negro, ao preto, às vezes até um preto azulado. Vai depender da posição desse aumento de pigmento na pele. Quando esse aumento de pigmento ela ocorre na epiderme, geralmente a tonalidade é mais próxima do preto.
Quando ela está na junção dermo-epidérmica, é mais um marrom escuro. Quando ela está na derme papilar, é um cinza. E quando ela está na derme reticular, na derme profunda, ela toma uma tonalidade azulada. Então, vamos falar agora, né, quando não há alteração de relevo. Então, quando não há alteração de relevo e há apenas alterações de cor, a gente vai chamar de mácula ou mancha. Aqui, por exemplo, é uma mácula eritematosa. Quando a gente vai descrever as máculas, a gente vai falar de limites e bordas. Os limites podem ser bem definidos ou mal definidos. Então, aqui, limites mal definidos. Se os limites são mal definidos, a gente não vai falar da borda. Então, aqui é uma mácula eritematosa de limites mal definidos. Aqui é uma mácula angiomatosa de limites bem definidos, bordas irregulares. Uma mácula acrômica de limites bem definidos, bordas irregulares. Uma mácula hipercrômica de limites bem definidos e bordas irregulares. Como já falado, né, quando são apenas alterações de cor, a gente vai definir o limite, bem definido ou mal definido, bem delimitado ou mal delimitado, a mesma coisa. E as bordas regulares ou irregulares. Então, para treinar uma mácula eritematosa de limites mal definidos. Se os limites são mal definidos, a gente não vai falar das bordas. Aqui são máculas hipercrômicas de limites bem definidos e bordas irregulares. Aqui são máculas hipercrômicas de limites bem definidos e bordas regulares. Vamos para o segundo grupo, que são as formações sólidas. A primeira que a gente vai falar é sobre a pápula. A pápula é uma lesão sólida, circunscrita, elevada, menor que 1 centímetro. Pápula eritematosa hipercrômica. Aqui são pápulas eritematosas exulceradas com crostas hemáticas. Eu vou descrevendo, mas eu vou explicar cada palavra separada. Nódulo. Nódulo é uma formação sólida, circunscrita, saliente ou não, de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Aqui é um nódulo angiomatoso, um nódulo eritematoso, com bordas eritemato-infiltradas, centro com hiperceratose e crostas hemáticas. Tumor é quando essa formação sólida ela tem um diâmetro maior que 3 centímetros. Então, pápula é quando o diâmetro é menor que 1 centímetro, nódulo quando é de 1 a 3 centímetros, tumor quando é maior que 3 centímetros. Aqui é um tumor eritematoso, aqui é um tumor angiomatoso, na periferia a gente pode ver mácula purpúrica. Aqui é por aumento do número de vasos e aqui é por extravasamento de vasos de sangue na pele. Extravasamento de hemácias. A placa é uma lesão sólida, bem delimitada, em que a altura não é tão proeminente, geralmente menor que 1 centímetro. A definição da placa ela é muito mais pela altura do que pelo diâmetro. É uma lesão plana e alta, em que a altura não é tão importante. A vegetação já é uma formação sólida, em que tem um aumento das papilas dérmicas, né, um alongamento das papilas dérmicas, um alongamento dos cones epiteliais, com isso formando um aspecto de couve-flor. Não há uma hiperceratose em cima da vegetação, então a superfície é sangrante. Na verrucosidade, há também uma papilomatose, né, com alongamento das papilas dérmicas, alongamento dos cones epiteliais, mas junto a uma hiperceratose. Então, é uma lesão sólida de superfície dura, inelástica e branco-amarelada por causa da hiperceratose. Também tem um aspecto de couve-flor, mas a superfície não é sangrante como é na vegetação. A urtica já é uma formação sólida, eritematosa, edematosa,
dando um cor vermelho róseo, né, que desaparece a digito e a vitopressão, crescimento centrífugo. Geralmente a urtica tem um caráter efêmero, com lesão durando menos que 24 horas. Vamos por terceiro grupo das lesões elementares, que são as formações líquidas. Então, a vesícula é uma formação líquida de meio a 1 centímetro de diâmetro. Esse líquido pode ser claro, então de sérum, né? Com conteúdo seroso. Ele pode ser purulento ou pode ser hemorrágico. Aqui são vesículas agrupadas em buquê, vesículas agrupadas em arranjo herpetiforme. A bolha é uma formação líquida maior que 1 centímetro. Então, a gente vai ver que aqui tem vesículas, que são as lesões menores, e as vesículas e as lesões maiores são chamadas de bolhas. A gente pode ver também aqui exulcerações e crostas hemáticas. A bolha, né, então, uma formação líquida acima de 1 centímetro de diâmetro. Quando a clivagem ela é superficial, ela acontece na região subcórnea ou intraepidérmica, ela é uma bolha superficial, é uma bolha flácida, que o teto dessa bolha vai se romper facilmente. Quando a clivagem ela é intradérmica ou subepidérmica, debaixo da epiderme, o teto vai ser mais espesso, com isso ela vai ser uma bolha tensa, ela não vai se romper facilmente. Aqui são bolhas íntegras, né, e com rompimento, formando a exulceração. Pústula. Quando esse conteúdo, né, da lesão como se fosse uma vesícula, mas o conteúdo é de pus, é chamado de pústula. Muitas vezes, né, essas pústulas são associadas à infecção, mas elas também podem ser estéreis, como por exemplo na psoríase. O abscesso já é uma coleção de pus, é uma formação circunscrita, com líquido purulento, né, e com presença de sinais flogísticos. O hematoma é uma coleção de sangue, então é uma lesão circunscrita formada pela coleção de sangue na pele ou tecidos subjacentes. A superfície cutânea pode ser normal quando o hematoma estiver mais profundo. Então, um abscesso, coleção de pus, hematoma, coleção de sangue, diferenciando da equimose. Então, a gente vê que aqui o paciente tem um hematoma e também aqui tem máculas purpúricas ou equimose. Vamos para o quarto grupo das lesões elementares, que são as alterações de espessura. Ceratose. Ceratose é aumento da espessura da pele pelo aumento da camada córnea, por uma hiperceratose. Então, a lesão ela é dura, amarelada, áspera e inelástica. A liquenificação já é o aumento da espessura da pele por acentuação da cor e dos sulcos, proporcionando um aspecto quadriculado ou aumento do brilho da lesão. Então, aqui a gente vê o aumento das linhas da pele, com uma placa eritematosa liquenificada, e aqui a gente vê o aumento do brilho da pele. Então, são pápulas, micropápulas e pápulas eritemato-hipercrômicas liquenificadas. Edema. Edema é o aumento da espessura da pele por extravasamento de plasma na derme ou hipoderme. Então, aqui é um edema no dorso da mão, edema no lábio superior. Infiltração já é o aumento da espessura da pele por aumento de células inflamatórias ou neoplásicas. Como você tem a infiltração em volta do folículo piloso, esse folículo piloso pode ficar mais rebaixado, dando um aspecto de casca de laranja. Nem toda infiltração tem um aspecto de casca de laranja, mas este aspecto é característico da infiltração. Esclerose. Esclerose é quando há um aumento da consistência da pele, que ela se torna endurecida, geralmente por aumento do tecido colágeno e dificultando o pregueamento da pele. A gente não consegue fazer o pinçamento da pele.
A atrofia, ela quando é uma atrofia da epiderme, a pele fica fina, adelgaçada e apergaminhada, parecendo um papel de pergaminho. Ela fica enrugada. Com isso, os vasos podem ser visualizados através da pele atrófica. Então, aqui a gente vê o aspecto da pele enrugada, aqui de uma pele fina, adelgaçada, dando para visualizar, né, os vasos através dessa pele atrófica. Cicatriz já é um tecido de reparação após o trauma. A cicatriz ela pode ser queiloidiana, quando ela vai além do trauma, ela pode ser hipertrófica ou atrófica. Então, a cicatriz atrófica é uma cicatriz fina, pregueada. Hipertrófica é uma cicatriz elevada, com excessiva proliferação fibrosa, mas não ultrapassando os limites da lesão. Já o queloide ultrapassa o limite da lesão. Vamos para o quinto grupo, que são as perdas teciduais. As escamas são lâminas epidérmicas que se desprendem da superfície cutânea. A escama é seca, ao contrário da crosta, que é uma lesão úmida. Então, as escamas, quando elas são uma descamação muito fina, parecendo um pó, é chamado de escama furfurácea. Quando é lesão maior, parecendo uma farinha de milho, é chamado de farinácea. E quando ela é em lâminas ou folhas, lamelar ou foliácea. Quando ela aparece um aspecto branco, prateado, parecendo a mica, ela é chamada de micácea. Quando a gente raspa essa lesão, fica parecendo que a gente está raspando uma vela. Ela é típica da psoríase. A lesão em colarete, a descamação em colarete é essa descamação que dá em volta da lesão. E a ictiosiforme é quando tem esse aspecto de escama de peixe. A crosta já não é uma lesão seca, ela vem do ressecamento de uma secreção, que pode ser uma secreção serosa, aí é chamado de crosta melicérica, uma secreção purulenta, né, chamada de crosta purulenta, ou uma crosta hemática, quando vem o ressecamento de sangue. Exulceração é uma perda superficial da pele, atingindo apenas a epiderme. Então, se você perde apenas a epiderme, não há alteração do tecido colágeno. Então, com isso, geralmente não deixa cicatriz. A ulceração já é uma perda mais profunda, com acometimento da derme. Então, se há resolução do processo, pode deixar a cicatriz. A fístula é uma comunicação entre uma cavidade e a superfície cutânea, onde você pode escoar uma substância líquida. Estou terminando a primeira parte dessa aula, gostaria de agradecer a atenção e depois iniciaremos a segunda parte. Obrigada.